Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12 e no versículo 13 nós vamos ler, que diz assim: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Pai, nós queremos te agradecer, quero louvar o teu nome pela tua palavra. Mais uma vez, Senhor, oro para que o Senhor nos abençoe, dá unção à tua igreja, para que recebam a tua palavra. Pai, repreende toda e qualquer investida de demônios que buscam roubar a palavra do coração dos teus filhos. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Ok, meus irmãos, eu quero falar sobre o segredo está no sangue. O sangue é o grande segredo da vitória do servo de Deus. Eu tenho falado muito com os irmãos, esses dias com vários irmãos, sobre essa questão de sermos transformados pelo Senhor. O sangue é o grande instrumento que ele nos transforma, porque o sangue ele representa aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Nos apropriamos do sangue, porque o sangue é quem ele nos purifica. A exigência de Deus quanto à salvação do homem, que fosse derramado sangue. Não podia ser sangue qualquer, não podia ser o sangue de animais. O autor de Hebreus diz que é impossível que o sangue de animais apague pecados, porque não tem como apagar. A exigência é que o sangue seja de um homem, ou melhor, que seja da mesma família dos seres humanos. E este sangue sendo derramado por esse homem, ele pode resgatar os seus semelhantes do inferno, libertá-lo do inferno, purificar de todo o pecado. Só que esse sangue não poderia ser qualquer sangue, como eu disse, teria de ser um sangue puro, não poderia ter mancha alguma, essa pessoa não poderia ter resquício algum de pecado. Então esse sangue, ele precisava ser de uma pessoa inocente, sem pecado. Mas Deus olhou do céu para a terra, não viu ninguém que pudesse tomar lugar na cruz, derramar seu sangue pelos seus semelhantes. Então é importante que você entenda o porquê que Jesus teve que vir. Jesus teve que vir porque não havia na terra alguém, um ser humano, que pudesse cumprir essas exigências. Então o próprio Deus teve que se fazer homem, teve que ter carne, teve que ter sangue, teve que se tornar humano, viver aqui um período de tempo, como viveu, sem pecado e sem pecar. E derramar o seu sangue na cruz, cumprindo assim a exigência do Deus eterno. Morrendo por todos nós, derramando todo o seu sangue ali na cruz, e assim fazendo, pudesse resgatar o homem. Como que ele resgataria esse homem? Purificando esse homem dos seus pecados. E assim, a partir de então, Deus olharia para esse homem e não veria mais pecado no homem. E assim o homem estaria reconciliado com Deus. Amém. Eu fico feliz também com isso, irmão. Você não tem noção como é maravilhoso saber que Deus me ouve hoje. Ele não ouvia, mas hoje ele me ouve. Então presta atenção, o sangue é o grande segredo. Há um segredo também de ser transformado dia a dia. Precisamos ser transformados. Quando você tem contato com o sangue de Jesus, você é transformado. Quando você tem contato com esse sangue modifica a tua natureza, porque agora ele é injetado dentro de você. Você tem o DNA de Cristo agora. O sangue dele foi injetado nas tuas veias. Agora, se fizer um DNA de você espiritual, você vai ver que, se tirar seu sangue, espiritualmente falando, você vai ver que você tem o DNA de Jesus. E por você ter o DNA de Jesus agora, então você tem entrada no céu. Não é bom demais? E só pode entrar no céu se tiver o DNA de Jesus. Se não tiver, irmão, não entra. Porque o único caminho é Jesus.
Só Ele pode dar entrada na eternidade com Deus, ok? Essa transformação acontece dia a dia. Muitas pessoas têm por mania ficar ali falando mal das outras, ficar reclamando da vida, falando das coisas. Mas como a gente gosta de reclamar das coisas, do casamento, da vida, da situação da financeira da gente. Mas que situação difícil que o Brasil vive, reclama do governo. Uns são de direita, outros são de esquerda, outros são do centro, né? Outros são do centro-esquerda, e reclama do Brasil, reclama do governo, reclama do fulano. Um defende o outro defende um, e assim vai. E um fica falando mal, aí vai no YouTube, um fala mal do outro pelo YouTube, outro pelo Face, e reclamamos de tudo e de todos. Quando temos, reclamamos que temos, quando não temos, reclamamos que não temos. E passamos a viver uma vida governada pelas palavras. Israel estava na beira da terra prometida. Tem muita gente assim, que ele está chegando na porta da bênção. Está chegando na porta da bênção. A bênção vai pegar a bênção. Aí chega ali e vê uma dificuldade. Aí fala, não vou, sabe? Está exigindo muito de mim nessa igreja. Eu prefiro ir para o deserto. Aí a Bíblia diz que Deus falou para o povo assim. Deus fala para o povo assim, tá bom, então vocês voltam para o deserto. Aí quando chega lá no capítulo 23 de Números, o que acontece? Deus manda um recado para o povo. E fala para o povo assim, olha, fala para o povo, Moisés, que assim como eles falaram com a sua boca, eu farei a eles. Então as pessoas são governadas pelas palavras. Tá? E aí o que acontece? Eles não entraram na terra prometida. Os filhos deles é que entraram na terra prometida. Eles não entraram. Aquela geração todinha morreu no deserto. Muita gente acontece assim, passa a vida toda. Deus tem uma promessa para mim. Já ouviu isso? Estou cansado de ouvir isso. Deus tem uma promessa para mim. Ele não volta atrás na sua palavra. É verdade, Deus não volta. Só que o problema é que você está que ele não falou isso lá para o povo, lá no Egito. Eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, terra de vida. Mas aí na hora que chega na porta da terra que mana leite e mel, o pessoal fica com medo. Porque tem gigante lá. É grande, mas não é 2 não, irmão. Dá para cair. Dizem quanto maior é maior o tombo também, não é? Só que eles ficaram com medo. Deus que os livrou durante toda a caminhada no deserto. Você acha que Deus ia jogar eles no formigueiro agora? Lógico que não. Eles entrariam, eles não precisariam lutar, pelejar, não precisariam fazer nada, porque Deus derrotaria aqueles povos, que são tipo de demônios, e Deus daria o livramento e a terra para eles. Só que eles morreram por causa da boca. Então nós precisamos mudar o nosso pensamento em relação a isso. Ao invés de ficar reclamando, colocando dificuldade, blá, 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 o que nós deveríamos fazer? Aplicar a palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Estava até contando à tarde que tem os pastores aqui, eles têm na casa deles um negocinho chamado caixinha de promessa. Caixinha de promessa. Você compra um passarinho, coloca lá do lado, todo dia de manhã ele vai lá pegar assim, tirar a sorte lá na caixinha de promessa. Brincadeira. Mas a caixinha de promessa é bom para você conhecer a Bíblia. Todo dia de manhã você vai lá, pega uma promessa. Aí você lê, você medita naquela promessa. Não tenho nada contra isso. Eu tenho uma caixinha de promessa lá em casa. Mas aí você começa a falar as promessas de Deus. Começa a expressar o que Deus pensa acerca de você, o que Deus pensa de você. Você já parou para analisar isso? O que Deus fala de você? O que Deus fala de você? Que você é filho. Você é filho dele. Segundo Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, que diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Isso quer dizer o quê? Que nós somos irmãos de Jesus. Por isso que nós temos o mesmo sangue de Jesus. O sangue dele foi espirrado em nós, injetado em nós. Fomos transformados, nossa constituição mudou. O sangue, sabe o que o sangue faz? Antes eu gostava daquilo, mas não sei o que fizeram comigo nessa igreja.
Eu fui para o encontro, agora eu não gosto mais de fazer aquilo. Aquelas porcarias eu não faço mais. Agora, parece que não sei o que acontece, eu quero ir para a igreja. Eu acho que estão fazendo lavagem cerebral em mim, não pode ser um negócio desse. Eu gosto de ir na igreja, eu gosto de ler Bíblia, eu gosto de orar, eu quero ir para a célula. Eu não paro. Estou apaixonado por Jesus. Quando eu vou no encontro de líder, eu choro, virei chorão agora. Um monte de homem grande lá chorando, irmão. Alguma coisa aconteceu comigo. O que foi que aconteceu? Milagre, transformação. A tua constituição mudou. Porque Jesus agora deu o sangue dele por você. Mudou a constituição. É uma nova criatura. Antes você gostava de um monte de porcaria. Agora eu não sei, eu não tenho mais prazer naquilo. Mesmo quando de repente você cai. Volta lá se sujar na lama. Você não vê a hora de tomar banho de novo. Porque aquilo não faz mais parte de você. Mudou alguma coisa dentro de você. Não sei o que acontece nessa igreja. Eu quero ir no culto. Na terça também eu não vejo a hora de chegar a terça para ir no culto. Não vejo a hora de ir, sabe, tem um cursão bíblico agora. Estão falando até de faculdade teológica. Estou até afim de fazer faculdade teológica. Hein? Conhecer mais a Bíblia. Cursão bíblico online, para você estudar de manhã, de tarde e de noite. Mas eu sou apaixonado agora por Jesus. Agora eu quero Jesus. Agora eu tenho confiança. Sei lá. Fizeram alguma coisa comigo nessa igreja. Até as pessoas olham para você e vê que mudou alguma coisa. Olham para você e falam, mas você está diferente. Você está usando lente. Não pode ser isso. Você está mais magro? Não pode ser. O que está acontecendo com você? Não, alguma coisa mudou em você. Que foi o penteado, mudou de cabeleireiro, né? As pessoas vão falar isso. Não pode ser isso. As pessoas olham para você, mas o que está acontecendo? Eu estou indo para a igreja. Ih, está virando fanático agora? Não sei. Eu acho que é isso que está acontecendo comigo. Eu acho que eu virei crente. Não falo um negócio desse. Para de falar palavrão aqui. Parece que alguma coisa aconteceu comigo. Eu sei o que é. É que eles andaram borrifando sangue lá naquela igreja. E o sangue me pegou. E na hora que o sangue foi jorrado sobre a minha vida, houve uma mudança. Não só na minha mente, mas na minha constituição. Eu sou uma nova criatura agora. Agora eu quero agradar ao Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos. Não é bom demais? Agora, eu não sei, eu não gostava dessa mulher, agora eu gosto. É um presente do céu para a esposa. É um presente do céu para o marido. É ou não é, irmãos? E para os filhos, então? Os filhos chegam em casa, está tudo em paz. É coisa boa demais isso. Ok. Mas você vê como são as coisas. A Bíblia diz lá em Êxodo que Deus já tinha mandado quantas pragas antes dessa do sangue? 9 pragas. Então, em primeiro lugar, as 9 pragas não resolveram. A Bíblia diz que Deus enviou 9 pragas lá no Egito. Mandou a primeira. Você lembra as pragas, não? De cor, você não olha na Bíblia. Não vou nem perguntar para o pastor Samuel para não deixar a gente envergonhado aqui. Se você quiser saber, faça inscrição lá, né, pastor? Para a faculdade teológica. Vamos lá. Fez da mosca, do piolho. Eu falei, já a mosca não vale repetir. A água que tornou sangue, da escuridão, do sapo. Sapo ou da rã? 9 pragas. Amém. Aqui não pode dar margem aqui, senão vira feira. Olha para mim. Presta atenção. As 9 pragas não resolveram. A Bíblia diz que Deus mandava as pragas e o coração do faraó, que é um tipo do demônio, do diabo, o coração do faraó continuava endurecido. Não tem jeito, irmão. Você pode buscar recurso ali,
vai buscar recurso ali. Senhor, manda descer fogo. Deus, desce fogo não resolve nada. Sabe, você vai ali, faz campanha, joga sal grosso na porta da sua casa, coloca a plaquinha, aqui não entra demônio, porque aqui tem um crente morando, coisa assim. Você, que mais? Pega uma rosa, coloca, unge ela e coloca no centro da sua mesa, lá da sua casa, para ver se resolve as coisas. Não resolve. Abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa aberta lá, nunca leu, mas está lá aberta. Não resolve. Até, você viu, lá em Marcos capítulo 5, versículo 26, fala da mulher que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela procurou em um monte de lugar. Não resolveu. Não resolveu. O que resolveu? O que libertou o povo lá? O que deu o livramento? Foi o sangue que o povo de Deus passou nos umbrais da porta. Não vou contar a história, vocês já leram na Bíblia. Se não leu, já assistiu o desenho, já assistiu o filme. Eles passaram sangue nos umbrais da porta, porque Deus falou assim: na hora que eu ver o sangue, eu vou passar de largo, passar longe. Vocês não serão atingidos por mim. Então presta atenção, o sangue que foi colocado, foi a última praga não, das crianças, não é? O sangue que foi colocado, ele minou as defesas do inferno. Ele fez com que as defesas do diabo fossem vencidas, porque o poder está no sangue. Deu para entender isso? Sangue é a chave. Segundo lugar, não foi também as boas obras deles que os libertou lá do Egito. Se a gente for analisar, eles não foram protegidos lá do anjo da morte que passou, ceifou as crianças egípcias. Não foi porque eles tinham boa conduta. Interessante isso. Pelo contrário, eles eram pessoas terríveis. Estavam lá 400 anos presos. Tinha várias concepções. Por isso que eu falo, né, irmãos? O problema é aqui. O pecado, ele nasce primeiro aqui. A pessoa não muda. Por que eu falo que a pessoa não muda? Não muda em que sentido? Ela tem práticas e ela só fica lamentando. Hoje eu estava conversando com um jovem. Eu sempre falo as experiências que eu tenho, mas não vou dar nomes, né? Mas estava conversando com um jovem e falou: pastor, eu quero ser missionário. Eu quero pregar para multidões. Mas ele não consegue se libertar de um pecado. Ele falou: pastor, mas eu não consigo. Eu falei: para, irmão, de focar no pecado. Você tem que mudar. Muda. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que você é transformado quando olha para Cristo. Você fica olhando para o pecado vai ter força na tua vida. Para de olhar para o pecado. Para de olhar para as situações. Para de olhar para você. Eu já tenho 2 faculdades. Eu já tenho dinheiro, eu sou de família, sou crente de berço evangélico. Grande coisa, né? Eu tenho título de líder, de pastor. Não é isso que vence o diabo, que liberta a pessoa das mãos, das garras do inferno. Não é isso. Não é isso. Então você precisa mudar essa maneira. Você para de reclamar, começa a colocar palavras de Deus. Vai mudando a palavra que sai da tua boca, começa a pronunciar a palavra, começa a confessar a palavra, sabe? Começa a orar a palavra, pega os versículos bem e começa a orar. Senhor, a tua palavra diz, entendeu? Começa a falar no dia a dia, acontece alguma coisa ruim, tenha uma palavra que combata aquilo. Tem um pensamento ruim, pega uma palavra que combata aquilo, porque senão começa a encher de minhoca a sua cabeça. Religiosidade, justiça própria, achismos, a mídia contamina a tua mente, muitas interrogações, vira um monte de minhoca dentro da sua cabeça. Tem gente que tem tanta minhoca na cabeça que ele até parece com minhoca. Não ia falar isso. Tem ou não tem? Gente que se olha assim e fala assim, parece uma minha.
Sabe, irmãos, um monte de interrogações começam a surgir na tua mente. Você lembra que Jesus, ele foi batizado nas águas por João, e veio uma voz do céu que disse: esse é meu filho amado. Aí ele vai lá, ele sai das águas, o Espírito, a Bíblia diz que já o leva para o deserto, para ser tentado. Vem uma outra voz, olha a voz, é a voz da televisão, das novelas. Mensagens, começa a vir mensagens. O diabo, ele é muito astuto, ele não muda a estratégia, ele é muito astuto, ele vai soprando mensagens. Aí você pensa que é você que está pensando, mas na verdade são mensagens. Aí vem uma voz dizendo para Jesus: tu és filho de Deus mesmo? Mas Deus acabou de falar para ele que ele é filho. Aí vem uma voz falando: você é filho mesmo? Colocando em xeque, em dúvida se ele é filho. Lembra lá de Eva? Lembra que Deus falou para Adão assim: Adão, tem 5.000 árvores frutíferas, e eu vou te dar uma boa notícia: é low carbo, pode comer à vontade, não engorda, mas esta daqui no meio você não toca. Aí o que a serpente falou para Eva? Será que foi isso mesmo que Deus quis dizer? Colocando dúvida. Então, quando você se enche da televisão, se enche de informações que são sofismas, que se levantam contra a palavra de Deus, e você vai enchendo a sua mente, e nunca professa, e nunca confessa a palavra. Tem pessoas que ficam o dia inteiro na televisão. Tem um amigo nosso aí, de muitos anos, ele começa de manhã, e ele vai até a noite assistindo filme. Irmão, deve ser um poço de minhoca, não pode ser um negócio desse. Porque não tem como, é muita informação maligna. Muita informação errada na mente. Precisa começar a pôr a palavra, aí é transformado. Então não foi as boas obras que eles foram libertos. Não foi as boas obras que os tiraram, foi o sangue que foi derramado por eles. Foi o sangue que os fez vencedor. E você é vencedor por causa do sangue. Você é justo por causa do sangue. Sabia disso? Por isso, quando você for orar, você vai orar ao Senhor e falar: Senhor, em nome de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, Deus te ouve. Você sabe qual a certeza que nós temos hoje? É que Deus nos ouve. Por que Deus nos ouve? Por causa do sangue que Jesus derramou na cruz. Por que o povo de Deus foi libertado lá no Egito? Por causa do sangue. Não foi as 9 pragas, não foi também as boas obras e as boas condutas deles, nem a faculdade, nem o título, nada os libertou de lá. O que os libertou foi o sangue. Por isso, quando você entrega a vida para Jesus, todos os teus pecados são perdoados. Pecados passados, presentes, pecados futuros. O sangue faz isso. Não é tremendo isso? Terceiro lugar para encerrar. Vamos lá. Tem outro detalhe. Aí você fala: então é o sangue, pastor, é o sangue. Terceiro lugar, não é o sangue e mais alguma coisa, é só o sangue. Porque tem pessoas que acham que a graça precisa de ajuda. Vou dar uma forcinha. Peraí, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me abençoar. Peraí, entendeu? Às vezes a gente acha que a graça, que o sangue de Jesus não é suficiente para nos salvar. Mas não é o que aconteceu lá no Egito. No Egito, somente o sangue. Tem gente que acha que até a fé dele é importante no processo. Não é importante no processo. É importante em termos, mas não é ela que te salva. Porque as pessoas têm fé em um monte de coisa. O que te salva é o sangue. Deu para entender? Mesmo que a gente fale assim, a fé é muito importante. É verdade. Mas nesse contexto que eu estou falando para você, o sangue está acima de tudo. Procede de Deus primeiro. Mas tem gente que não, que quer dar uma forcinha para o sangue, quer dar uma forcinha para a graça, quer dar uma forcinha para a salvação. Então ele fala: a salvação acontece se eu tiver muita fé. Aí você vê, né? Eu contei à tarde, vou contar de novo para você aqui. Naquele dia que o anjo da morte passou por cima,
nós podemos imaginar duas famílias do povo de Deus preparando-se para a noite que iria acontecer o fato. Então, Moisés fala para todo o povo assim: pega um animal, tira o sangue dele, põe no balde, pega um negócio, pega uma bucha, passa nos umbrais da porta o sangue. Quando eu ver o sangue, eu vou passar bem largo, bem de longe. Então você imagina um pai, eu não sou muito bom de história, mas eu vou tentar aqui, derramar o sangue lá e tal, e o filho olhando o pai ali. Aí ele pega o sangue, vai passando na porta tal. Aí o filho vira para ele: pai, o que você está fazendo? Estou passando sangue aqui. Por quê? Moisés falou para a gente passar o sangue. Ah, é? Por quê? Porque para o anjo da morte não matar você, meu filho. Tá bom, mas você tem fé nisso daí, pai? Ele falou: não tenho muito não, sabe? Eu estou aqui até preocupado. Estou aqui, sabe, passando sangue, mas estou preocupado demais. Aí chega a noite, né? Os dois estão lá. E aí eles se abraçam, né? O pai abraça o filho: vem cá, meu filho, está para acontecer alguma coisa. Vem cá, ele sofre, está sofrendo. Aí de repente começa a gritaria lá no Egito, as mães gritando, os pais gritando. E ele abraça o filho morrendo de medo, sofrendo, o filho chorando: pai, pai. E ele sofrendo. Estou bem, né? Os irmãos são quase chorando aí. Estou quase um Gil Gomes. Pai, pai. Aí você vai para a vizinha, para a casa do vizinho. O vizinho cortou lá o animal, o sangue está lá. Ele pega o sangue, passa na porta, nos umbrais, tudo. E o filho dele está lá olhando: pai, o que você está fazendo aí? Moisés falou para a gente cortar um animal, pegar o sangue e passar na porta. Mas para quê? É porque vai passar um anjo da morte. E na hora que o anjo vê o sangue, ele vai passar longe, não vai matar você. Aí é bom, pai. E você crê nisso aí? Você tem fé nisso? Ele falou: lógico, meu filho, lógico que eu tenho fé. Inclusive vão lá para dentro. Aí ele vai lá para dentro, o filho, já vem à noite, eles comem, e eles começam a louvar a Deus e cantar, descansa no Senhor. Se eu passar pelo vale, o Senhor, eu estou descansado nos braços do Pai, porque é um hino desde aquela época, né? Aí eles estavam lá e tal, e cantava, e a noite toda, aquela festa, todo mundo dançando dentro de casa, porque houve o livramento de Deus. Aí começou a gritaria lá no Egito, e eles não estão nem aí. Está todo mundo morrendo lá, eles estão lá louvando a Deus. Por quê? Porque o sangue estava sobre eles, estavam guardados, estavam protegidos, a família estava protegida. Não é bom demais? Aí você fala assim, a pergunta: qual dos dois não foi salvo? Das duas famílias? As duas famílias foram salvas. Por que as duas famílias foram salvas? Porque um tinha mais fé do que o outro não tinha fé. Como que fica isso? Foi por causa do sangue. Não foi a fé, foi o sangue. Entende? Lembra lá de Raabe, lá no capítulo 6 de Josué, versículo 22? Os espias foram guardados por Raabe. Raabe falou: quando vocês voltarem aqui para destruir Jericó, depois você leia lá, a partir do capítulo 2 de Josué. Quando vocês voltarem aqui em Jericó para destruir Jericó, lembra que eu ajudei vocês. Aí eles falam assim, os espias falam para Raabe: coloca um pano vermelho na porta, na janela. A janela que tiver um pano vermelho, nós não vamos matar. Nós vamos passar de largo, vamos deixar vivo toda a casa. O sangue tem poder de proteção. Mas agora não é mais um sangue físico, é um sangue espiritual. Sabe, naquela época, foi um sangue físico que foi derramado lá. Foi um sangue físico que foi pintado nas portas. Mas hoje nós estamos guardados por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Hoje, espiritualmente, o sangue está respingado sobre todos nós aqui. Quer dizer, não tem aquele lance de você passar sal grosso para proteção. Deixa o sangue de Jesus cair sobre você. É o suficiente. O sangue é suficiente para você. Entendeu? Então presta atenção, para de falar assim: será que eu tenho fé suficiente para receber? Só receba. Isso aqui é fé? Fé tem a ver só com pegar o presente que Deus tem para você.
Só falar: Deus, o Senhor fala assim: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Aí você fala: eu tenho que ter fé para Deus estar aqui. Deus, eu tenho que ter fé para você estar aqui. Mas eu não consigo ter fé para Deus estar aqui. E agora Deus não está aqui, porque eu não tenho fé para Ele estar aqui. Simplesmente, Deus falou que está aqui? Amém, eu creio. Não precisa fazer força para isso. Porque tem muita gente que tem neura com isso. Mas não é bíblico. Você só precisa, você lembra lá dos discípulos? Jesus chama os discípulos, fala para os discípulos assim: vão dar um passeio lá do outro lado da margem, vamos entrar no barco. Entra todo mundo no barco. Aí estão lá navegando no meio das águas, tranquilas. Aí Jesus fala: sabe de uma coisa? Vou tirar um cochilo, estou cansado, perna doendo, o dia inteiro em pé. Aí Jesus foi lá, colocou o bracinho assim e dormiu. O sono da confiança, o sono da segurança. Sabe, se você não dorme direito, se você não consegue dormir, se aproprie do sangue. Tenha segurança. Pode dormir tranquilo, Deus está guardando. A Bíblia até fala: se... A Shirley tinha muito problema, ela não está aí? A Shirley tinha muito problema de dormir no escuro. Quem contar para ela vai ver. Ela tinha muito problema de dormir no escuro. Ela não dormia no escuro. Não dormia no escuro de jeito nenhum. Foi passando os anos, eu fui ensinando ela. A gente tem que ensinar a esposa, sabe? Que tudo é uma questão de segurança. Até uma vez eu vi uma ilustração do Aloysio, tá? Eu gosto muito dessa ilustração, que a filha dele tinha problema com escuridão. Ela não conseguia dormir no escuro. Acho que é esse o exemplo que ele deu. Ele falou: ela não conseguia dormir no escuro. Um dia eu sentei com ela e falei assim: minha filha, você sabe qual a maior arma contra demônios? Porque ela tinha medo de monstros. Mas por que você não quer dormir? Por que você não dorme? Ai, pai, eu não consigo dormir porque no escuro, de repente, eu acho que tem bicho debaixo da cama. Tem bicho em cima do guarda-roupa. Aí ele falou: vou te ensinar um segredo contra esses bichos e demônios que vêm te visitar de madrugada. Tem uma coisa que eles não gostam e você pode fazer e eles vão embora. Ele falou: o que é? Quando você sentir medo, quando você achar que tem bicho debaixo da cama, em cima do guarda-roupa, acenda a luz, porque eles correm da luz. Pronto, a Shirley tinha esse problema também. Ela tinha que acender a luz, porque os bichos iam todos embora. Entendeu? Aí depois ele vai ensinando, ela vai criando confiança, porque a confiança tem a ver com crer. E você vê, hoje a gente dorme no escurinho, irmão. Uma benção. Uma benção. Uma porque envelhece, você sabe, né? Sabia que dormir no claro envelhece? Quem sabia disso? Tá vendo? Os irmãos são informados. Dormir no claro envelhece. Por isso que nós estamos novos. Tem um pessoal que está dormindo na luz. Olha aqui para mim. Não foge. O sangue é o segredo. É o sangue. Então presta atenção. Para de ficar pensando: será que eu tenho que ter isso? Será que eu tenho que pensar aquilo? O sangue transforma você, a sua conduta. Quando você tem relacionamento com Cristo, você é respingado pelo sangue. O sangue traz proteção. O sangue te dá confiança. Quando você chegar lá sabe, Salmo 24 diz que nós vamos para o monte do Senhor. Quando você chegar lá, eu falei até que dei uma revelação, trouxe uma revelação teológica aqui à tarde, que quando você chegar lá na porta do céu, na entrada do céu, vai ter uma enfermeira toda de branco lá te esperando. E ela vai estar com uma injeção enorme. E a agulha vai ser grande, irmão. E ela vai tirar o sangue, o teu sangue. E no teu sangue tem que ter o DNA de Cristo para você entrar no céu. Você sabe
Você sabe que eu tenho certeza que vou entrar no céu? Que eu sinto que o sangue me transformou. É o que eu falei. O sangue me mudou. Não sei o que aconteceu. Mudou a minha constituição, mudou tudo. Por isso, quando você for orar, o segredo está no sangue. Quando você ajoelhar, não fique pensando assim: ah, Deus, hoje eu estou tão crente. Fui para o culto, tomei a ceia. Hoje eu posso orar porque o Senhor vai me ouvir. Ou então você chega lá: Senhor, glórias te dou. Senhor, hoje eu fui para a célula. E hoje eu me tornei um líder de célula. Hoje eu sei que os céus estão abertos sobre mim. Aí chega amanhã, sabe o que acontece? Acontece uma briguinha lá dentro de casa, você quebra o copo. Ou então esquece a toalha molhada em cima da cama. Daquela briguinha, você vai orar e fala: Senhor, a tua palavra diz que minhas orações são impedidas quando eu brigo com a minha esposa. Pronto. Aí acabou, você não tem mais autoridade para orar. Quando você ajoelhar, não pense na tua condição. Não pense nos problemas. Mas confia no sangue. Porque Deus vai olhar para você por causa do sangue. Ele vai te ouvir por causa do sangue. Se não tem o sangue, Deus não te ouve. Mas se tem o sangue, quando você levantar uma oração ao Senhor, talvez você se sinta o mais miserável de todos, mas na hora que você levanta a tua voz, fala: Senhor, Deus dos céus, Senhor da terra, em nome de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, todo o céu se converge para você, se volta para você. Porque tem o sangue que foi salpicado em você. Foi derramado sobre você. O sangue te dá condições de aproximar de Deus. Porque quando Deus olha para você, não vê mais aquele pecador, vê um justo agora. Quando Deus olha para você, não vê você, vê o sangue de Jesus em você. Não é bom? Fique de pé. Eu sei que você ficou feliz, só não está sabendo expressar. Eu vou encerrar com o Salmo 24, do 1 a 10. Como eu gosto desse salmo. Esse salmo é... Porque esse salmo fala exatamente de tudo que nós não podemos ter. De tudo que nós, humanamente falando, não conseguimos alcançar. Esse salmo, ele revela para uma pessoa em sã consciência que ela é doida. Esse salmo fala para a pessoa: você está ficando doido, é impossível isso. Isso ninguém vai conseguir. Mas aí que está, quando o sangue é jogado sobre nós, é derramado sobre a tua vida, esse salmo ele se torna verdadeiro. Mesmo que as pessoas falem: você é doido, você é louco. Ele fala: eu sou. Vou fazer o quê? Derramaram sangue em mim, estou contagiado por esse sangue. Esse salmo se cumpre na tua vida. Vamos ler? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? É uma pergunta. Aí você, em sã consciência, fala para as pessoas: eu vou estar lá. Eu estarei lá. O pessoal fala: é doido. Como que você vai estar lá? Aquele que é limpo de mãos, alguém responde: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quem é esse doido? Você faz isso? Mas Deus disse que você faz. Por quê? Porque Cristo fez. Cristo realizou por você. Você se apropria dele, da graça e do sangue dele. Então Deus olha para você e fala: é você. Este quem? Receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Receba a justiça de Deus. É Cristo. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer que busque a Deus. Não há ninguém na terra que busque de verdade a Deus. Mas os que têm o respingo do sangue, eles buscam a Deus. É essa geração que ele está falando. 7. Então, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. E entrará o Rei da glória.
Alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele pergunta de novo: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o primeiro entre muitos irmãos. Ele passou por aqueles portais. Nós vamos passar também por aqueles portais. Entendeu? Ele fez a obra, nós nos apropriamos da obra que ele fez. Ele nos trouxe benefícios da cruz, nós nos apropriamos do benefício na cruz. A cruz nos trouxe a bondade de Deus, então cabe a nós só simplesmente recebermos a bondade de Deus. Aí diz lá: coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Para de ser carrancudo, para de ser irado, para de ter a cara de fazer um cara de morocochô, para de fazer cara feia. Eu tô trabalhando para sempre estar sorrindo, entendeu? Tem que estar feliz. Você não merecia e tem. Você não merece, mas Deus te dá. Quando a tristeza começar a chegar na tua casa, lembra, a tristeza pode durar até uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Você pode estar em grandes lutas, mas a vitória é certa, porque você não precisa pelejar, o Senhor peleja por você. Talvez o inimigo esteja até te ameaçando, talvez você tenha ameaça de morte do inferno, mas que nada, o autor da vida está dentro de você, ele está junto de você, entendeu? Enche o teu coração da alegria, da presença do Senhor. Você não precisa ficar triste, mesmo que às vezes a vida queira te entristecer, o diabo queira te entristecer, frustrar você. Você não precisa ficar frustrado. Você não é uma pessoa frustrada, triste, amarga. Não acredito mais no ser humano. Tem gente assim, então eu não acredito em você também. A não ser que você é extraterrestre. Tem gente que é extraterrestre. Eu não acredito mais no homem, eu prefiro a amizade do animal. Mudou? Nós não somos parente do cachorro. Nós somos parente de Deus agora. Somos irmãos de Jesus, entendeu? Nada que quem gosta de cachorro é uma coisa. Amém, glória a Deus. Não tenho problema com cachorro, até gosto de cachorro. Mas não é meu parente. Você é meu parente. Você é meu irmão. E você pode ter milhares de defeitos, sabe? Mas você é meu irmão. E o meu irmão é meu irmão. É ou não é? Somos parentes, irmãos. Mesmo você está cheio de problemas, cheio de defeito, às vezes não é tão bonito como eu achava que você deveria ser, mas irmãos, nós somos irmãos. Não adianta negar isso. Não adianta dar uma de Pedro. Acho que você é lá daquela igreja lá, irmão. Quem, eu? Nunca ouvi falar. Onde que fica? Não, tenho certeza que você está falando até como eles. Eu te peguei falando glória a Deus. Você tem cara de ser crente lá daquela igreja. Eu? Você é doido. Nunca ouvi falar dessa turma. Eu acho que escapou. Não, fala para mim. Eu tenho certeza, a tua aparência é de crente, seu rosto brilha. Irmão, não adianta se esconder. Você é crente. Não adianta se esconder. O brilho de Jesus está no teu rosto. Não adianta se esconder, sabe? Porque as pessoas vão ver que você é de Deus. A luz é refletida em você. Não tem como. Não é bom demais isso? Aí quando nós chegarmos na eternidade, ninguém vai ter confusão, não vai ter confusão. Ninguém vai confundir você. Opa, entrou na porta errada. Pode voltar para lá. Não existe isso. Quando você chegar na eternidade, há um Senhor que falará para você assim: entra para o gozo do teu Senhor, servo bom, servo fiel. Eu fui fiel? Eu fui bom? Sim, porque Cristo foi bom e foi fiel.
e você se apropriou da cruz dele. Você é bom e você é fiel. Amém? Levanta uma das suas mãos. Diga assim: em nome de Jesus, eu me aproprio da cruz de Cristo. Eu me aproprio dos benefícios dela, que é a bondade de Deus. Eu me aproprio do sangue, esse sangue derramado por mim. Eu me aproprio, porque eu sei que o sangue me guarda, guarda a minha família, guarda a minha casa, guarda os meus negócios, tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. O sangue guarda. Eu estou protegido, eu e minha casa. Onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Tua graça fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
necessário. Mas caralho, se necessário, mais caralho. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Eu sou livre. Nada além, nada, nada de Jesus. Eu sou livre. Nada, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. É o teu sangue, Jesus.